Lobos! Bora pro filme que juntou mais uma vez George Clooney e Brad Pitt. Vamos para a sinopse do IMDb. What? Dois solucionadores rivais se cruzam quando ambos são chamados para encobrir o erro de uma importante figura pública de Nova York. Durante uma noite conturbada, eles terão que deixar de lado suas diferenças e egos para concluir o serviço. Galera, antes do conteúdo, eu queria aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Pulp Fiction, lançado 30 anos atrás, é um filme genial em vários aspectos diferentes. Um dos vários méritos do filme é a rica galeria de personagens. Dentre os personagens, tem um personagem bastante secundário, que aparece só rapidinho, o personagem do Harvey Keitel, que é o Mr. Wolf, que ele aparece para resolver problemas. You're Jimmy, right? This is your house? Sure is. I'm Winston Wolf. I solve problems. Good, we got one. So I heard. May I come in? Yeah, please do. Agora, 30 anos depois, aparece um outro filme onde os dois protagonistas têm a mesma profissão do Mr. Wolf, do Pulp Fiction. E se alguém tem alguma dúvida sobre se foi proposital ou não esse filme se chamar Wolves no original e o outro cara ser o Mr. Wolf, é só olhar a placa dos carros. Olha a placa do carro do Harvey Keitel em Pulp Fiction e olha a placa do carro do George Clooney aqui em Lobos. A melhor coisa de Lobos é, sem dúvida, a química entre os atores principais. Eu comentei aqui outro dia sobre Operação Natal, que é um filme que tem dois grandes atores como personagens principais, que é o Dwayne Johnson e o Chris Evans, e que nenhum dos dois está bem, e a química entre os dois é zero. Então é um filme que, tipo, se os dois atores são dois grandes atores, se eles estivessem bem, se eles estivessem inspirados, se eles funcionassem bem juntos, o filme ia ser bem melhor. Aqui em Lobos é o oposto daquele Operação Natal. Porque o Brad Pitt está muito bem, o George Clooney está muito bem, e os dois juntos são muito bons. Eles já trabalharam, eles são amigos na vida pessoal, e eles já trabalharam juntos em 5 outros filmes. Eles fizeram os 3 filmes do 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e não sei o que, 13 Homens e... a trilogia do 11 Homens e um Segredo. Eles também fizeram juntos Quem Me Depois de Ler, e o Brad Pitt tem uma participação especial no Confissões de uma Mente Perigosa, que é dirigido pelo George Clooney. E aqui, os dois, não só os dois estão muito bem, como quando os dois estão juntos, dos olhares, os comentários que um faz pro outro, a química entre os dois é muito boa. O roteiro e a direção são de John Watts, que é mais conhecido por ter feito os filmes recentes do Homem-Aranha, os 3 filmes do Homem-Aranha. A trilogia Longe de Casa, De Volta para Casa, Sem Não Sei O Que Pra Casa, Fica em Casa, Perdeu a Casa, os 3 filmes recentes do Homem-Aranha. Eu gostei de ver o John Watts num filme completamente diferente de um filme de super-herói. Gostei de como ele conduz o filme. E eu fiquei até curioso para procurar trabalhos anteriores que ele fez antes dos filmes do Homem-Aranha. Tem alguns detalhezinhos geniais. Tudo bem que a química entre os atores, como eu já comentei antes, ajuda, mas tipo, detalhes de como ele filma os dois e alguns detalhes, tipo, tem uma cena que eles estão no restaurante e eles vão ver o cardápio e aí os dois olham um sério pro outro. E aí cada um tira um óculos, porque eles não estão conseguindo enxergar o cardápio. E, além disso, tem uma cena de atropelamento que é muito, muito boa. Se eu fizesse uma cena assim uma lista assim de, tipo, 10 melhores cenas do ano, a cena do atropelamento que tem aqui ficaria, porque essa cena, aquele atropelamento é genial. E eu também preciso dizer que eu gostei da trilha sonora. Depois de fazer meu vídeo sobre a Nora, eu ouvi alguns comentários que a Nora lembraria Depois de Horas, aquele dos Scorsese dos anos 80. Eu não concordo muito não, mas eu diria que aqui eu lembrei do Depois de Horas. Porque eles estão, não pela cidade, as duas cidades são Nova York, mas o visual do que eles frequentam à noite não tem nada a ver o Depois de Horas e o Lobos. Mas é porque são os personagens que estão à noite, toda a história se passa durante uma noite só, e eles vão numa escalada de problemas que vão um em cima do outro e cada vez algo pior. E isso sim me lembrou o clima de Depois de Horas, quando o cara, ele cada vez se mete numa roubada maior. Aqui os dois personagens, eles estão cada vez numa roubada maior. No elenco, claro que o destaque é para a dupla principal, George Clooney e Brad Pitt, os dois estão muito bem.
Mas a gente também precisa falar do Austin Abrams, que é o terceiro nome do elenco, que eu não vou falar muito porque talvez seja um spoiler a participação dele, mas eu não vou falar muito. E tem uma coisa que eu achei curiosa, é que a voz no telefone que fala com Brad Pitt é a voz da Frances McDormand, que, olha só, também estava em Quem Me Depois de Ler com os dois atores. Talvez tenha gente reclamando que Lobos é cheio de clichês. É verdade, Lobos é cheio de clichês. Mas são clichês muito bem utilizados. Eu achei o filme divertidíssimo. Recomendo. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Lobos está na Apple TV, ou seja, não é um streaming muito conhecido, não é um streaming muito fácil de achar, mas é possível de se encontrar por aqui e eu recomendo. Se você já viu, escreve o que você achou aqui embaixo e vamos trocar uma ideia. Em breve nos vemos de novo, valeu!